Vamos voltar para o nosso texto, onde estamos aqui já há algum tempo. Colossenses capítulo 1. Alguém me perguntou assim, mas quando é que a gente vai passar para o capítulo 2? Na hora que Deus terminar de falar sobre o capítulo 1. E aí vai nesse caminhar até o capítulo 4? Não sei, isso aí depende dele. Hoje à tarde eu fiquei realmente estupefato. Não sei se é essa palavra, mas quando eu estava começando a pensar e a orar sobre esta coisa de trazer essa palavra hoje, Deus começou a me falar tanta coisa neste texto. Eu saí de lá e disse para minha mulher como Jesus é maravilhoso, como Jesus é lindo nas Escrituras, como Ele é gostoso. Como é bom a gente encontrar Jesus nas Escrituras. Então, repare aqui, queridos, capítulo 1, só um pouquinho atrás, para a gente pegar aqui, o verso 26, ele diz: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Já falamos bastante aqui sobre esse mistério, os vários mistérios, o mistério de Deus, o mistério do Evangelho, o mistério da fé, aqueles vários mistérios, o mistério que Deus tem revelado, mas o único mistério que foi revelado, diz, é Cristo em vós, a esperança da glória. E agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais quis Deus dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Ó meu bom Pai, eu sei que o teu holofote está iluminando o teu amado Filho. Tu tens colocado toda a revelação da tua palavra na pessoa de Cristo. Não permitas, meu Pai, que nós obumbremos, ocultemos aquele a quem tu tens colocado toda a tua revelação. Concede que esta noite Cristo seja proclamado, o teu povo seja edificado, haja salvação e alegria nos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Querido, o versículo 28, ele está completando o versículo 27, que ele está dizendo: isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, anunciamos a Cristo. Anunciamos a Cristo. O keruxon ton logon. O que significa esta palavra? O pregue a palavra não tem nada a ver com outra coisa, senão com Cristo. Cristo é o Logos, encarnado. Ele é o alvo da pregação. Nós não podemos e corremos riscos de nos distrair do foco. Todas as vezes a igreja se reúne, ela tem que colocar os seus olhares na dependência de Cristo. Nada pode nos distrair, mas temos muitas vozes, muitas coisas interessantes que tentam nos chamar para o lado, não para Cristo.
Ele diz, nós anunciamos, depois ele vai dizer assim, eu me afadigo e me esforço para que isto chegue a vocês. Por quê? Porque em Colossos estava começando a ideia do gnosticismo e do misticismo, que são responsáveis por este momento histórico em que nós estamos vivendo. E o gnosticismo põe o conhecimento de coisas e até dos aions para chegar a Deus. Aions seriam uma espécie de degraus. Daí vocês vão entender por que os santos fazem parte dentro do conceito da Igreja Católica como intermediários no processo de chegar a Deus, porque Deus está muito distante, Ele é totalmente espírito e nós não podemos chegar lá. E a ideia de que Jesus na carne não poderia fazer esta obra, porque a carne é matéria e matéria é má, é o dualismo do maniqueísmo. Paulo estava dizendo, não, senhores, nós temos um Cristo, que se tornou Jesus histórico, e Ele é o único caminho que vai nos levar a Deus. E a tendência da igreja é esta, é se distrair com suas próprias atividades. É o que aconteceu já na primeira igreja. A igreja de Éfeso, dentro da revelação do Apocalipse. A igreja de Éfeso, a igreja que representa o primeiro período da história da igreja, já caiu no risco. Esqueceste o teu primeiro amor. A tua primazia, a tua principalidade. Esqueceste aquele que está e que ocupa o lugar central. Foi por isto que a bendita e querida, bem-aventurada Maria acabou entrando como co-salvadora, mas ela não entrou como co-salvadora, ela entrou devagarzinho, com a Teodósia, lá na Grécia, na Turquia, lá em Constantinopla. Na cidade de Constantinopla, hoje, como é que ela chama? Istambul. Foi lá que começou o processo do desvirtuamento, porque Cristo já não é mais o centro, a objetividade. Vai devagarzinho. Algum tempo atrás, já faz tempo, eu nem sei quando, nós estivemos aqui estudando o livro de Gálatas. Perigo dos judaizantes. Grande perigo que a igreja sempre enfrentou, os judaizantes. Quem são estes? Aqueles que se dizem cristãos, mas estão querendo retroagir para o tempo de Moisés. Para aquilo que era figura, que era sombra, que era o casulo onde estava a lagarta. E um dia que a lagarta saiu, a borboleta voou, aquele casulo não tem mais sentido. Ele já prestou o serviço. As coisas do Velho Testamento precisam ser consideradas como importantes dentro das sombras. Sábado já não tem mais sentido. Hoje nós temos o descanso, Cristo é nosso descanso. As luas novas, as festas, os tabernáculos, aquelas coisas todas eram provisórias. Hoje nós temos a realidade e nós precisamos voltar. A igreja precisa voltar à centralidade de Cristo, à objetividade da cruz de Cristo, à obra da ressurreição de Cristo. Nós não podemos nos perder. E eu quero começar aqui então falando como é que a igreja primitiva se reunia. O que a igreja primitiva pregava? Quais eram os focos da igreja primitiva? Vamos começar em Atos capítulo 5, versículo 42. Como a palavra de Deus é muito interessante e enfática nesse assunto. Eu sei, irmãos queridos, nós temos uma ceia hoje, nós temos um tempo, e eu tenho que, pelo menos, iniciar. Eu peço perdão a vocês, devo terminar no segundo culto, espero terminar no segundo culto, já a mesma mensagem hoje, porque domingo que vem nós já temos outra coisa para comunicar. Dentro deste mesmo versículo aqui, que é a sabedoria, e aí vamos ganhar tempo para conhecer quem é a sabedoria de Deus, porque nós temos ideia de sabedoria como sendo acúmulo de conhecimento ao longo do tempo, e não tem nada a ver esta coisa aí.
Tem gente que tem velho, e o Salmo 119 conta isto, pessoa que é velho e não tem nenhuma sabedoria. Porque sabedoria não é acúmulo de conhecimento, sabedoria é Cristo. É, coisa gostosa. Mas vamos começar, então, em Atos 5:42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Presta atenção, meu caríssimo Barba. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de, meu aqui, não é os crentes, de dar-los, ensinar o quê? Segundo, de pregar o som. Tanto a pregação como o ensino da igreja primitiva era cristocêntrica. Era centralizada na pessoa de Cristo. Por que cristocêntrica? Vamos então olhar para Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 4. Vamos degustar esse texto da palavra de Deus. Vamos saborear o que a palavra de Deus está nos dizendo neste ponto. Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 4. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos, nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, fez bem mais excelente que os anjos, considerou mais excelente nome do que eles. Aqui faz como faz um marcando. Além de Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, pelos pais, aos patriarcas, aos nossos pais, ele escreveu aos hebreus, aos cristãos deus, que estão sendo perseguidos naquela ocasião, porque estavam tomando outro comportamento. Já tinha sido hebreus, e agora, por causa da perseguição de Nero, provavelmente, eles estavam querendo voltar e entrar na bainha de novo. Voltar para o judaísmo. Então ele está escrevendo isso, olha, como é que vocês, depois de terem um conhecimento de uma tão grande salvação, ele vai dizer isso lá na frente, vocês podem retroagir. Nós não somos da retroação. Nós somos da conservação da nossa fé para chegarmos ao conhecimento de Cristo. E ele começa dizendo assim, depois de Deus ter falado daquela maneira pelos profetas, ele nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Eu gostava muito de ver o meu velho professor, Dr. Reinaldo Purim, dizer assim, depois que Deus revelou-se em Cristo, Ele não tem mais nada a nos revelar. Tudo o que Deus tem para nós, tem em Cristo. Cristo é o tudo de Deus para o nosso nada. A igreja primitiva se reunia para ensinar e pregar Jesus o Cristo. Veja bem como a palavra de Deus mostra. Por quê? Porque Ele é o resplendor da glória. Ele é a expressão exata do ser divino. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se. Por que assentou-se? Ana Silvia, quando é que você se assenta? Quando você termina as suas tarefas, não é? Você trabalha sentada na prefeitura, não é? Sentada. Você não serve. O que é bom é um guarda de trânsito. É bom um professor. Professor é bom. Ele está o dia todo ali. Quando é que ele assenta, Nancy? Quando ele cumpriu a sua tarefa. Enquanto ele não cumprir a sua tarefa, ele não pode sentar. E por que Jesus está sentado? Porque ele já fez a purificação dos pecados. Hoje de manhã nós estivemos passando assim rapidinho naquele texto, quando Pedro viu um lençol descendo do céu, e tudo quanto era tipo de quadrúpede, de répteis, de aves.
E o judeu tem uma seleção. Alguns bichos ele come, outros bichos ele não come. Ele não come peixe de couro. Ele não come pato. Ele não come porco. Ele não come uma opção de bicho. Mas depois Jesus disse assim, olha, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca. Isso contamina o homem. E aí a Bíblia dizia, com isso ele purificou todos os alimentos. Depois Jesus disse assim, Pedro, mata e come. E Pedro disse assim, Senhor, não senhor, eu sou preconceituoso. Eu não vou comer, minha tradição é que porco não se come. E aí Jesus diz para ele assim, não considere coisa comum aquilo que Deus purificou. Ele estava falando isso porque o Pedro não queria ir na casa do Cornélio para pregar. Porque o Cornélio não era judeu, era um gentio. E Deus estava dizendo assim, eu tenho na minha igreja tudo quanto é tipo de répteis, de quadrúpedes e de aves, que eu purifiquei. Não pense que aqui dentro dessa igreja tem alguma coisa melhor do que isso. Todos nós somos estes que Deus purificou no sangue do seu Filho. Então, quando a palavra de Deus está dizendo isto, nós podemos dizer que tudo que Deus tem para nós está em Cristo. A purificação está nele. Então, todos os dias. Vamos para Atos capítulo 8, verso 5. Atos 8, 5. Filipe. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Pregava quem? Eles foram para Samaria, ou Samária. Eu gostava do Dr. Soren, o meu professor de teologia sistemática, ele não dizia Samaria, fica parecendo Samaria. Então ele preferia dizer Samária. Fica mais bonito, mais elegante, mais snob. Na cidade de Samaria, que era uma cidade formada pela fusão dos assírios com os judeus, ali tinha se iniciado os samaritanos, que era um caldeamento, era uma junção. Lá havia aquele problema das cotas nas universidades, aquele problema que está sendo resolvido com disputa entre questão de pessoas que não aceitam, porque isso é discriminação. O povo lá tinha esse problema. E quando Filipe chegou lá, ele não procurou falar outro assunto. Qual foi o assunto dele? Cristo. Anunciava-lhes Cristo. Andando um pouquinho para frente, ele encontrou um alto funcionário da rainha, talvez ministro Palocci da rainha, um pouco, ele era um eunuco. Eunuco era um homem castrado. Ele era um eunuco que cuidava do tesouro da rainha, da tesouraria da rainha de Candace, lá na Etiópia. E esse homem vinha lendo na sua carruagem o livro do profeta Isaías, e Deus havia dito para Filipe, vai para o sul. E esse negócio de Deus mandar a gente ir para onde você não quer ir, você tem que obedecer. Não havia lugar nem gente nenhuma, era um deserto, vai lá para o sul. Mas vinha aquela carruagem, ele se aproximou da carruagem, quando chegou perto, ele perguntou assim, ele viu que o homem estava lendo, ele vinha lendo. Ele perguntou, você entende o que você está lendo? E o homem olhou para ele e disse assim, como é que eu entendo se ninguém me explica? E a Bíblia nos diz que aí no versículo 35, uma coisa muito interessante. Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Anunciou quem? Anunciou Jesus. Qual é o tema da pregação? Jesus. Qual é o tema da pregação cristã? Jesus. Cristo, Jesus. Capítulo 9 de Atos, verso 20. Eu quero chegar pelo menos até aqui. Eu tenho mais um de Atos, depois a gente para participar da ceia. E logo nas sinagogas pregava a Jesus
que este era o Filho de Deus. Pregava quem? Eu só quero lembrar para vocês uma coisa. Eu sou terrivelmente tentado a pregar coisas, assuntos, teorias, pontos de vista. Quando eu dou fé, eu estou indo para cá. Mas o tema da pregação bíblica é Cristo. Cristo e só Cristo e mais Cristo. Por quê? Eu vou só citar uma coisa que nós vamos dizer outra. Porque quem edifica a igreja? Quem salva as pessoas? Quem santifica as pessoas? Quem cura as pessoas? Eu estou falando de coisa. Falei de cura, falei de santidade, falei de edificação, falei de que mais? Salvação. Tudo temas. Salvação, Isaías vai dizer, a salvação não é uma doutrina, é uma pessoa. Santificação não é uma doutrina, é uma pessoa. Paz não é uma doutrina, é uma pessoa. Eu não tenho que ensinar paz, eu tenho que levar a Cristo, porque quando Cristo chega, Ele traz paz. Atos capítulo 10, versículo 36. Isto agora é o lugar lá onde o Pedro está falando com a família do Cornélio. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. O evangelho, a minha intenção diz, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de... Onde é que está a paz? Em Jesus Cristo. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu amor. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu poder. Era poder primeiro, amor, depois não tem problema. Tudo está nele, gente. Primeiro era poder, depois presença, depois amor. Nele é que estão todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Eu só citei 5 versículos do livro de Atos. Mas eu podia citar pelo menos uns 10 mais. Onde eles anunciavam a Jesus, onde eles anunciavam a Cristo, onde eles anunciavam a pessoa de Cristo. E a igreja era edificada, e a igreja era santificada, e a igreja era curada. Lembra-se daquele camarada que estava doente, e Pedro chegou lá e disse para ele assim, Simão, Jesus te cura. Jesus te cura. Não fez uma oração, oh Deus, Jesus te cura. E o homem saiu curado. O nome santo. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Esse nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Jesus, o doce nome. Por isso eu vou parar aqui para a gente participar deste momento tão precioso. Qual é o momento precioso? Quando nós vamos lembrar. O que nós vamos lembrar agora? O que você e eu precisamos lembrar, que a gente esquece? Quantos ossículos tem aqui na mão? Entre o metacarpo e o... Quantos ossículos tem aqui na mão? Quantos ossículos existem aqui na mão? Lembrei-me aqui agora. Quantos? Nenhum médico aqui? Como é que chama o nome desses ossos? Escafoide, semilunar, piramidal, psiforme. Trapézio, trapezoide, grandioso e usiforme. Tá bom? Isso salva alguém? Nem os médicos sabem o nome desse negócio aqui. E principalmente hoje em dia, que a medicina é aquela medicina específica.
Que o sujeito só conhece o olho direito, no olho esquerdo já é outro oftalmologista. Nós estamos no mundo da especificidade. E saber isso aqui serve para quê? A gente esquece, a mente da gente esquece. Mas uma coisa você não pode esquecer. Cristo morreu e ressuscitou. Cristo morreu e ressuscitou, mas quando ele morreu, lá na cruz, ele nos atraiu na sua morte. E quando ele ressuscitou, ele nos deu a vida dele. Isso você não pode esquecer, porque isso aqui é fundamental. Isso aqui é a chave que abre a verdadeira experiência. Então nós precisamos lembrar, isto aqui é um momento de lembrança. Há um pedaço de pão que é pão. Há um cálice de vinho que é vinho. Mas este pão e este vinho, eles estão tipologicamente falando daquela hora mais extraordinária da história da humanidade. Quando Deus pagou a conta. Quando foi cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Quando os nossos pecados foram colocados nele. E nós precisamos lembrar sempre. E se Jesus diz assim, vocês façam isto sempre em memória de mim. Porque sempre que vocês fizerem, vocês estão anunciando a minha morte até que eu volte. E quando ele voltar, nós vamos para estar com ele na glória. Queridos irmãos em Cristo Jesus, vocês vão participar. Irmãos em Cristo Jesus, você que recebeu a Cristo como Senhor da sua vida, você é convidado por ele, porque a mesa é dele, a ceia dele, para que você se lembre daquele momento que Cristo fez a obra. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.